Irmão, em primeiro lugar, a nossa vida não é fácil. O escritor de Romano aqui, ele vai considerar isso aqui. Considera que os nossos sofrimentos atuais não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Nós entendemos ao longo da nossa vida que aparece necessidade que o ser humano tem que romper. Parece desafio em nossa vida. Há sofrimento na vida de um cristão, há sofrimento na vida de um ímpio. Pessoas que aceitam Jesus, pessoas que não aceitam. Isso é para todos. Ele chega e fala assim: olha, esse sofrimento a qual vocês estão passando todos os dias, a qual muitas das vezes dá vontade de desistir, muitas das vezes da nossa família, do nosso ministério, das nossas amizades, por amor de Cristo. Mas esse sofrimento a qual está atualmente te assolando não é comparado à glória que está por vir. A glória que vai ser revelada em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele nos afirma que essa dor, esse sofrimento, esse caos vai desaparecer um dia. Nós temos que entender que a natureza humana, ela caminha muitas das vezes pelo caminho de decisão dela. E quando nós fazemos decisão, muitas das vezes a decisão tomada nos causa dor. Mesmo sendo a melhor decisão que nós tomamos por amar alguém, mesmo assim, nos causa dor. E isso é uma dor interna, uma dor que está dentro de nós. A palavra vai nos ensinar que o gemido inexprimível, o gemido oculto que somente nós sabemos que está doendo. Não há uma exposição fora, mas sim dentro. É como uma dor de parto. O que é uma dor de parto? Mas esse sofrimento que a qual ele está dizendo aqui, como comparar uma dor de parto, mas é um sofrimento de alegria. Mas por que é um sofrimento de alegria? Quando a mãe está próximo de ter o seu filhinho, está grávida, na gestação, ela tem uma consciência que ela vai sofrer um pouquinho de dor, mas futuramente essa dor vai passar, vai ser substituído pela alegria. O Senhor está dizendo essa noite que essa dor não é eternamente, essa dor não vai permanecer na sua vida, essa dor é passageira, esse sofrimento é passageiro na sua vida. A palavra nos ensina que há um sofrimento na vida, não somente dos cristãos. Nós, como cremos, nós estamos aqui porque nós viemos através do Espírito Santo. E todo sofrimento, a natureza da criação, aleluia, diz, não é permanente, não vai ser permanente. Mas isso nós temos que estar afirmado em algo chamado esperança. Porque esperança não é aquilo que nós vimos. Se aquilo que nós vimos foi esperança, isso não é esperança. Esperança é aquilo que está por vir. Está por vir. Talvez o sofrimento da gente, a qual eu não sei qual são o seu sofrimento atual. Eu não sei qual é o momento de dificuldade que vocês estão passando. Cada um tem um tipo de sofrimento individual. Cada um tem o seu modo e age de forma diferente. Eu não sei. Mas cada um tem um tipo de problemas aqui. Glória a Deus. Todos nós temos problemas. Conjugal, espiritual, financeiro. Quando olho para o lado financeiro, gente, o lado financeiro tem muitas vezes. Nós não temos que focar no lado financeiro. Se você saber separar as coisas, se você tiver uma maturidade
para separar, tudo bem. Agora, se você não tiver uma maturidade, um conhecimento, cuidado. Porque muitas das vezes o lado financeiro vai trazer sofrimento para a sua casa, vai trazer separação da sua família, vai causar dor a qual você vai poder ir no supermercado e não poder comprar nenhuma bala para sua filha, porque a condição financeira não está de bom para você. E o Senhor me trouxe essa mensagem, a qual ontem chegou novamente algo para me resolver. O meu pai saiu e de repente ele perdeu a sua carteira. E dentro da carteira dele existia um valor equivalente a R$120. Perdeu o seu documento. Acho que nem documento ele não perdeu. Mas naquele momento surgiu uma ira dele, ele contando depois para mim, surgiu uma ira dele, um descontrole a qual aquele momento trouxe para ele. E eu cheguei, conversei com ele, conversei com a minha mãe, e sinta, por isso que eu falo que nós temos que ter a consciência e uma maturidade espiritual. Porque muitas das vezes já aconteceu algo de errado em nossa vida. Se nós não prestar atenção, nós vamos caminhar e tomar a decisão mais errada. E isso vai nos trazer um grande sofrimento. Isso vai nos trazer uma grande dor. E de repente ele chega, foi para Campinas para comprar algo. Quando chega para pagar o que ele comprou, cadê o dinheiro? Cadê a carteira? Tinha perdido. Todos nós ficamos chateados, ao qual nós perdemos algum valor ou perdemos algo em nossa vida. E o Senhor me trouxe essa mensagem que a vida nem sempre nós vamos ganhar. Está mais fácil nós perder. Mas quando nós perdemos, nós temos que ter consciência daquilo que nós perdemos. Porque muitas das vezes, através dessa perda, quem está entendendo essa mensagem? Glória a Deus. Porque através dessa perda, aleluia, se nós não vigiar, nós vamos causar dor em outras pessoas. Glória a Deus. Em outras pessoas. E por isso que nós temos que ter esse senso, essa consciência, que muitas das vezes, algo acontecendo na nossa vida, nós temos que parar e refletir. Aleluia. Para o próximo passo, nós não errar. Às vezes acontece naturalmente como aconteceu com ele. Aleluia. Há uma revolta, há uma tristeza, assim. Mas nós temos que ter a maturidade e a inteligência de não cometer o erro em seguida. E meu pai chega em casa já revoltado com a situação e ele decide procurar. E minha mãe ficou, e ele saiu e não avisou ela, e ela ficou preocupada, e isso já causou dor, não somente nela, mas trazer preocupação para nós que somos filhos. Nós que somos filhos, porque nós conhecemos o Pai que nós temos e sabemos a necessidade que Ele tem. Então, diante disso, o Senhor me fez refletir sobre essa mensagem. Porque muitas das vezes a nossa decisão, momento de tribulação, nós podemos causar dor em outras pessoas. Mas essa dor, aleluia, no Espírito de Deus, aleluia, eu declaro essa noite sobre a vida de todos vocês, que não vai ser permanente. Hoje o Senhor está dizendo no seu coração que a angústia, o sofrimento e o desespero vai passar. Aleluia. E o apóstolo nos ensina aqui que a nossa esperança tem que estar no Senhor. A nossa esperança é no tempo futuro a qual o Senhor vai nos oferecer.
Em seguida, ele nos ensina aqui que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Agora eu vou entrar na mensagem mais profunda. Será que foi Deus que causou, às vezes, o sofrimento na nossa vida, para nós contribuir para Ele? Será que uma pessoa a qual está no leito de um hospital, um sofrimento grande, será como vai contribuir para o bem de Deus, para o bem da humanidade? Será se o pai sai de casa e abandona os seus filhos, será o sofrimento a qual ele causou na sua esposa, no seu filho, como vai contribuir para o bem? Certa feita, eu escutei um testemunho que dizia assim, que um homem, ele foi e chamou um pastor para prestar um culto de ação de graça, porque o Senhor tinha livramento para ele, e ele queria no seu coração demonstrar isso como forma de gratidão. E o pastor aceitou e convidou os amigos. Então, na celebração, ele falou assim: que eu dou graças a Deus por esse sofrimento que veio sobre a minha vida. E o pastor não entendeu. Falou: por que, varão? Ele falou assim: porque se não fosse esse sofrimento, eu não estaria hoje aqui. Eu não estaria hoje aqui. Às vezes existe dor em nossas vidas que vai nos aproximar de quem? Jesus. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. De certa situação, onde eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim: às vezes nós temos que ter cuidado do que nós pedimos para Deus. Tem alguns vídeos no YouTube que eu, pela misericórdia de Deus, que eu tenho, e eu falo sobre sabedoria, tomada de decisão, coerência. Mas como você quer ser sábio? Como você quer ser coerente e inteligente em certa situação? Se você pede isso para Deus, Deus vai preparar o cenário para você. Mas fica tranquilo, não é do seu jeito, não é da sua forma, viu? Vai ter situação que você vai olhar para Deus e dizer: olha, e aí? Não é não, pastor? E aí? Como vai resolver essa situação? Hein? Senhor, eu sei que eu estou mais assim, mas essa aí não dá para mim não, pai. Existe situação a qual nós temos que, Deus, é com o Senhor. Mas pelo incrível que pareça, o Senhor dá uma pitada da sua sabedoria, e quando Ele dá uma pitada na sabedoria, parece que raio um deck em nossa vida. É nesse entanto que o Senhor fala assim: o sofrimento das outras pessoas não é para você ir, mas sim para você ajudar. Mas se você pediu sabedoria para Deus, Deus vai causar a situação a qual você tem que saber resolver. E esses últimos dias na minha vida está acontecendo isso. Que eu glorifico a Deus para não ter esse glorificado sobre a minha vida. Aleluia. E ele fala, aleluia, nesse mesmo capítulo, no versículo de número 31, e diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Nós pedimos algo para isso. Acreditamos que Ele tem o poder e a autoridade para nos liberar. Não importa qual vai ser a maneira, mas sim, Ele oferece para a gente buscar, aleluia, e encontrar.
Aleluia. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Nós conhecemos o Deus da libertação, nós conhecemos o Deus da cura, nós entendemos que ninguém é maior do que Ele, que os seus planos não podem ser frustrados. E o que Ele prometeu sobre a sua vida, através dele, vai se cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Diz Ele cumprirá. Se nós estamos debaixo dessa autoridade, nessa mão toda poderosa, nesse poder e nessa segurança, aleluia, eu confiarei, eu confiarei, aleluia, porque se Deus é por nós, não importa quem está contra nós, Ele acaba de ser, Ele acaba de ser. É tão interessante que Paulo nos ensina aqui que a nossa vida vai acontecer algo, viu? Enquanto nós tivermos esse corpo aqui, o versículo de número 25, 23, ele nos ensina isso. Ele fala assim: e não só isso, mas nos mesmos que temos, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filho, a redenção do nosso corpo. Glória a Deus, Nós estamos no corpo material. E esse corpo material, ele nos traz dor. E nossas emoções, muitas das vezes, vai nos afligir, vai trazer algum sofrimento interno. Mas o apóstolo fala assim, que nós esperamos ansiosamente para o dia da grande glorificação do nosso corpo. Do nosso corpo. É o dia que, no dia que acontecer isso, é o dia que nós não vamos mais sofrer. É o dia que nós não vamos mais sentir aquela angústia que essa natureza sente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem uma maravilha, entendeu, filho? Você já está salvo. No caminho que você está andando, você já está salvo em Cristo Jesus. Não se desvia desse caminho, glória a Deus, aleluia. Permanece firme. E eu sempre falo para minha filha: você vai romper o mundo através da palavra de Deus. E nas orações que eu e minha mulher impõe a mão dela e fala assim: você vai ser bênção, não importa o caminho que você vai criar, mas você vai ser bênção, você vai ser uma porta-voz do Evangelho de Cristo. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Porque existe esse sofrimento ainda em nós, viu? Às vezes nós gostamos de alguém e essa pessoa não corresponde da mesma maneira que nós corresponde a ela. E isso nos traz um sofrimento, isso nos traz algo que são dores, são sofrimentos, angústias, e o ser humano está. Mas vai existir um dia, eu creio nessa palavra libertadora, nessa palavra transformadora, que vai chegar nesse dia, porque Ele justifica, Ele se responsabiliza.
a cada instante, da qual a palavra dele é revelada para a humanidade se cumprir. Ele traz para a gente essa palavra renovadora, a qual cresce séculos e séculos para nós estar no dia de hoje aqui. E esse dia há de chegar, e não está muito longe, não está muito longe. Ele falar para esse dia se concretizar em toda a humanidade. E todos verão que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Esse sofrimento um dia vai passar. Mas existem os princípios da qual nós temos que caminhar na verdade sobre ele e permanecer firme sobre esses direitos a qual o Senhor nos oferece. Porque o tempo de esperar, muitas das vezes nós antecipamos algo. E muitas das vezes algo, quando o Senhor, quando o próprio Deus, escuta essa aqui é forte. Deus tem algo na sua vida. Deus tem algo na nossa vida. Mas existe um limite para se cumprir. E você e eu permanecemos firme e fiel nos princípios verdadeiros a qual rege a palavra de Deus. E quando o inimigo observa que o tempo já passou e você ainda continue firme e fiel naquilo que ele te prometeu, ele vai querer antecipar a sua bênção. Que isso eu posso te explicar dentro da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus fala que todos os nomes, viu? Todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus. Todos, nenhum. E ele será chamado Filho do Altíssimo. A palavra fala em Mateus, na tentação do deserto, que o próprio inimigo levou e falou assim: olha, todo esse reino é meu, todo esse poder é meu. O direito, eu já estou também roubando aqui, ele vem falar isso. O direito já era de Jesus. Por quê? Porque ele ia comprar. Satanás sabia que ele ia adquirir tudo isso. Mas como Jesus permaneceu firme até a cruz do Calvário, até o sofrimento, ele quis antecipar a bênção de Jesus. Tudo é meu. Tudo é meu. Que pronto. Queria antecipar. E se nós não ficar atentos sobre isso, sobre a nossa vida, as promessas de Deus, se nós não ficar atentos sobre a promessa de Deus na nossa vida, o inimigo vai confundir a nossa vida e vai te oferecer algo para você cair. Jesus, ele entendeu isso e ele trouxe para nos ensinar essa noite. Porque tudo era para ele, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração era dele. Por quê? Porque ele ia comprar o seu sangue na cruz do Calvário. O preço que ninguém tinha condição de pagar. Ninguém tinha condição de pagar. Então, nós temos que ficar muito atentos naquilo que está por vir sobre a nossa vida. Muitas das vezes eu olho e entendo que eu posso dar um passo na frente, mas quando o Senhor me dá uma cutucada, eu falo assim: epa, vou voltar, vou ficar quietinho, porque não foi assim que o Senhor me prometeu. Existe, irmão, diante de Deus, da minha mulher, mas se cada oferta para mim, eu falo assim: não, se o Senhor me honrar, vai me tirar daquele lugar. E não é só uma, não, é nossos pais. E
vocês profetizaram na minha vida aqui. E às vezes eu fico pensando, Senhor, mas está demorando muito. E às vezes aparece algo para você, acelerar isso. E muitas das vezes nós queremos antecipar algo. E Provérbio fala assim, tipo assim, quando você pega a sua herança antes do tempo, você amaldiçoar. Lucas capítulo número 15 fala sobre a parábola do filho pródigo. Quando nós pegamos algo antecipado, fora do tempo, nós somos abençoados, amaldiçoados. Jesus é tão inteligente que sabia assim, eu sei o caminho ao qual eu tenho que enviar, eu sei algo que eu tenho que fazer. Viu? Repreender Satanás. E Satanás saiu. Hoje, o nome dele atravessou o século do século. Hoje nós estamos falando dele. Viu? Hoje nós estamos glorificando o nome dele. Hoje a humanidade muitas das vezes não quer reconhecer, mas ele é Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos senhores. O Filho de Deus. Mas naquele momento, se tivesse um passo errado, viu? A promessa que Deus fez na sua vida. Fica atento. E olha só, para me finalizar nesse texto que eu li aqui. Versículo número 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matador. Aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia. E o Senhor fala esta noite, diante de todo esse sofrimento há esperança. Mas quem separará o amor dele de você, do seu coração, do meu coração? Será se é a tribulação que agora você está passando? A necessidade, a fome, a falta? Aleluia. Será se é isso? O Senhor nos pergunta hoje. Será se é isso? Não. Porque está escrito que um dia ele vai voltar. Glória a Deus. Ele vai voltar. Ele vai nos buscar. Viu? E quando nós olhar esse fenômeno, esse acontecimento extraordinário, nós vamos dizer para nós mesmos entender que valeu a pena permanecer. Glória a Deus. Valeu a pena renunciar. Valeu a pena, aleluia, se dedicar. Valeu a pena sacrifício muitas das vezes contra a nossa própria vontade. Permanecer fiel. Não quebramos os princípios de Deus, mas sim cumprir os princípios. Porque muitas das vezes o inimigo tenta nos enganar 24 horas. Hoje apareceu, nós está na galeria. O cara chegou e falou assim: você quer comprar um celular baratinho? Baratinho o celular. Eu estou vendendo para você baratinho. Distração no meio da sua jornada. Quebra de princípio. Ação tomada errada. E aí? Mas será que você vai o fogo eterno através disso? Eu creio que não. Mas a sequência de tomadas erradas na sua vida, viu? Isso pode te levar. Porque quando nós criamos hábito em nossa vida, viu? Nós criamos hábito em nossa vida. Muitas das vezes
Você já viu essa pessoa gordinha? Desculpa, irmão. Para ela tentar parar de comer. É difícil, né? Porque ela criou um hábito na vida dela de comer. Come até escondido, na hora do trabalho, agora abre a geladeira e está comendo. Está entendendo? Criou um hábito. E esses hábitos de errância que nós erramos diariamente pode nos levar ao fogo eterno. Viu? Pode nos levar ao fogo eterno. Mas o Senhor está aqui para nos ensinar que vale a pena. Nada pode separar, a não ser a sua decisão, do amor dele, de algo que ele prometeu para a sua vida. O que ele prometeu não foi o sofrimento eterno. Ele te prometeu a vida eterna, longe de todo sofrimento. Quem separará nós do amor de Deus? Quem separará? Então nós temos que tomar a melhor decisão, baseada nas Escrituras Sagradas, a grande revelação que Deus nos deu. Isso sim é revelação de Deus. Para mim, o meu entendimento, para a minha consciência, essa aqui é a maior revelação que Deus nos ofereceu. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Quem entendeu essa mensagem? Amém. Eu prego desse jeito, irmão. Não sou o primeiro de todo, viu? Mas eu tenho uma missão na minha vida: conscientizar pessoas sobre o Evangelho de Cristo. Muitas das vezes nós temos muitas oportunidades. Nós entendemos um lado negativo em nossa mente, que as oportunidades não querem fazer em conjunto. Não. O Senhor todos os dias nos dá a oportunidade para falar o amor de Cristo para outra pessoa. Todo dia Ele coloca a pessoa na sua vida, na sua frente. Pessoas que não conhecem, pessoas que conhecem, pessoas que estão desviadas. Basta você entender isso. Todos os dias eu evangelizo pessoas, tanto na rede social como fisicamente, viu? Todos os dias, porque todas as pessoas que chegam até mim, eu entendo o Senhor toca em meu coração e eu falo do amor de Cristo. E eu sempre falo para ela, eu falo assim: eu sou apenas um mensageiro, que vai te transformar é o Espírito Santo de Deus. E a sua história você vai transformar. Então todos os dias eu tenho a oportunidade de falar isso. Amém? Amém. Quem recebe essa palavra? Amém. Aplauda o Senhor. O Senhor está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai levar aqueles que os pertencem.